Olá! A nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre como montar uma planta de layout humanizada. Eu vou explicar diversas formas de se fazer isso. Eu já forneci para vocês a planta em PDF e a planta em AutoCAD. Essa planta tem alguns sanitários que provavelmente muitos de vocês vão alterar ou vão precisar fazer alguns ajustes. Então, eu vou dar algumas sugestões para vocês de como fazer isso usando o próprio AutoCAD, usando o SketchUp, de forma que você possa puxar o desenho já em DWG do AutoCAD e trabalhar esse desenho no SketchUp, e também alterando somente a parte de sanitário no AutoCAD ou alterando o sanitário e inserindo algum tipo de mobiliário, mas deixando ainda preto e branco, para fazer a humanização à mão, utilizando lápis de cor ou canetinha marcador. Então, eu vou ensinar essas três técnicas: colorir e humanizar no próprio AutoCAD, colorir e humanizar no SketchUp e colorir e humanizar usando a base de CAD e depois fazendo a humanização à mão. Bom, queridos, primeiro a gente vai falar a respeito do AutoCAD, como usar o AutoCAD para criar, então, uma planta humanizada. Eu vou abrir o arquivo aqui de CAD, e aí, a partir desse arquivo que vocês já receberam, que está lá no Classroom, nós, então, vamos começar a trabalhar. O que acontece com essa planta? Se vocês vierem aqui, conforme a gente já aprendeu, né? A hora que eu clico aqui para ver os layers, ó. Opa, a visão de vocês talvez seja até um pouco diferente. Eu vou abrir a outra visão também. Mas quando eu clico para ver os layers, vocês vão ver que tem o layer do drywall, da alvenaria, da cota, do caixilho, ou seja, tem layer para tudo o que foi criado aqui, tudo está separado por layer, né? A visão comum de vocês é essa visão. Deixa eu só ver se ele consegue abrir. Essa visão aqui que vocês estão acostumados. Eu gosto de trabalhar com as barrinhas de ferramenta, mas eu vou deixar essa visão aberta para que vocês, porque foi por aqui que vocês aprenderam. Então, para entrar no layer, vem aqui nesse layer properties, e aí vocês vão ter a visão de todos os layers. Então, vocês vão ver que tá tudo desenhadinho, né, já bonitinho. Observando aqui embaixo, isso tudo já tá na escala 1:50, tá? No caso de quem tá com a academia, vocês vão ter duas escalas aqui, um para 50, um para 75 e um para 100. Vocês podem optar por qual escala vocês querem, basta fazer a troca clicando em cima. Quem está trabalhando com a sala 1 não precisa fazer a troca. Vocês devem usar somente aqui a escala 1:50, que já está configurado. Então, aqui nessa outra abinha, que é a aba do Paper Space, que a gente fala, já tá tudo configuradinho. No de vocês, pode ser que vocês abram e apareça colorido. Como que eu faço para mudar a cor? Lembra? Eu clico com o botão direito, em cima aqui da abinha da folha, e venho em Page Setup Manager. Clico aqui, Modify. E aí, aqui o de vocês vai estar aparecendo meu nome e vai estar dizendo que você não consegue, não aparece, né? Não vai estar dando um erro aqui no meu CTB, que é a configuração de pena. Não esqueça que tem que estar clicado em Display Plot Style, porque se não tiver clicado, ele não aparece a sua configuração de pena e de cor. Vocês vão precisar fazer uma mudança. Se vocês clicarem aqui lembra que aparece as cores e aparece as espessuras? Então, na nossa configuração, eu usei a cor de 1 até a 5. Então, é só vocês clicarem na cor, alterar aqui para preto e a espessura. Então, ponto 1, a cor 2, eu venho aqui e altero, por exemplo, a ponto 15. Tem que ir dando uma espessura maior. A cor 3, lembrando que tudo tem que ficar em preto. Ponto 25, a cor 4 um pouquinho mais grossa, ponto 30, a cor 5 um pouquinho mais grossa, ponto 40, e só. São essas que a gente vai configurar. As outras já estão, não precisam usar, porque a cor, se aparecer a cor natural e a espessura natural, não vai mudar nada no nosso desenho. Daí você dá um save, um ok,
close. E aqui tem que, então, aparecer preto e branco. Se por acaso não aparecer, dá 2 cliques dentro da janela. Cuidado que aqui você entrou lá na área do AutoCAD. Então, se você mexer no zoom, ele vai sair da escala. Você só digita RE. Aqui embaixo, ó, aparece o que a gente digita na barra de rolagem. RE, Enter. Ele vai regenerar e vai deixar pretinho. E aí você dá 2 cliques fora. Cuidado! Toda vez que vocês entrarem aqui nessa tela, que é o Paper Space, que a gente fala, que é a viewport, lembra quando a gente criou a viewport, colocou na escala? Se você clicar 2 vezes, você entra aqui dentro. Veja que aparece tudo pretinho e o cursor fica dentro desse retângulo. Toma cuidado, porque se você der um zoom aqui, olha o que acontece. O desenho, ele pode sair da escala. Eu dei uma travada para ele não sair, mas pode acontecer. Então, o ideal é que vocês não façam essa alteração dando zoom dentro da viewport. Fora da viewport, vocês podem dar zoom, que não atrapalha em nada. Então, a primeira coisa era como configurar para que aparecesse pretinho e como voltar aqui nessa aba da folha, né? No layout, que a gente chama, o layout ou paper space, para poder visualizar a impressão. Isso aqui já é uma folha 3, bonitinha, já está configurado o PDF para imprimir, então tá tudo certinho. Vou voltar aqui na aba do Model. Por que que eu vou voltar aqui? Porque tudo vai partir daqui. Se você for desenhar à mão, você pode usar essa planta, né, e começar a desenhar através dela. Vamos dizer que você quer alterar o lavabo, né? Porque, professora, eu não quero que a porta do lavabo seja aqui, eu quero que seja aqui, eu quero mudar a pia de lugar. Eu não vou explicar os comandos de AutoCAD, porque a gente até teve aula sobre isso. O que eu quero mostrar para vocês é só relembrar como é que eu puxo um bloco, né? Existem algumas formas de eu puxar um bloco. Eu posso vir aqui dentro de Insert, Block, é uma opção. Uma outra opção, dentro de Insert, aqui na ficha Insert, eu tenho a opção, ó, Insert Block. Tá vendo? Os que estão dentro do meu desenho já aparecem aqui. Se eu der More Option, ele vai buscar em alguma pasta. Para eu buscar na pasta, eu clico em Browse. Aí você precisa ter os blocos baixados. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns blocos baixados. Vou entrar aqui no meu computador, você pode buscar no seu. Se você tiver copiado na nossa aula de AutoCAD os blocos, você pode pegar. Por exemplo, eu tenho aqui nessa UC, que foi quando a gente criou, né? Então, por exemplo, eu quero colocar uma cuba diferente, né? Então, você vai ter baixado já da internet ou pegado das nossas aulas. Então, eu quero colocar uma cuba, por exemplo, oval. Você clica aqui em cima do desenho, vai te aparecer um preview, você dá Open, olha lá. Dando Open, cuidado aqui, se você clicar para especificar a escala na tela, ele vai alterar a escala do desenho. Então, não clique aqui e também não precisa reclicar em rotação. Você só clica em especificar o ponto na tela. Vou dar OK. E aí, ó, clico aqui, inseriu. Cuidado um pouco com o layer, né? Eu já vou alterar, clico aqui no objeto e vou alterar o layer para sanitário, para ficar bonitinho dentro do layer. Como que eu faço? Apago outro que eu tenho e aí vou criar. Então, por exemplo, quero fazer um retângulo, né? Para fazer um tampo. Então, eu venho aqui e vou desenhar um retângulo. Lembrando que o retângulo eu tenho que ter o arroba. Arroba, por exemplo, vou fazer um tampo de 55, ponto 55 por 80,8. Olha lá. Vou pôr ele também no layer certo, de sanitário. E agora eu vou mover, lembra do Move? Seleciono o objeto, Enter. Eu não estou ensinando o comando, tá? Porque isso não dá tempo da gente ensinar nessa UC. Vou só rotacionar esse objeto aqui, vou virar ele, ó. Travar, lembra de travar? Tem que travar. E vou mover ele para onde eu quero. Então, por exemplo, eu quero que ele fique aqui. Então, você pode... Opa!
Você pode alterar da forma como você achar. Ah, não ficou bom, porque aqui ficou apertado, professor, eu quero mudar de novo, quero rotar, quero diminuir o tampo. Gente, aí vocês vão fazer o projeto de vocês. Professor, eu posso não fazer isso no CAD? Posso fazer isso tudo à mão? Pode. Então, eu quero fazer à mão. Eu apago tudo aqui, ó. Apaga o que tem aqui, deixa só sem mobiliário, sem layout, sem nada. Imprimo vindo aqui na minha tela. Como que eu faço para imprimir isso? Ó, vem aqui, print. Lembra do print? Aqui em cima, ó, print. Dá um continue se der essa mensagem. Ele já está configurado. DWG to PDF, tá para um A4. Já eu falei que estava para um A3, me enganei, tá? Tá para um A4. Já está tudo configurado, é só dar OK. Ele vai me pedir um lugar para salvar. Vou botar aqui em área de trabalho. E aí, vou dar um save. E aí, ele vai abrir, então, ele vai gerar esse PDF. Então, depois que a gente gerar, vai aparecer esse PDF gerado, já bonitinho assim. Se você quiser trabalhar à mão, então você vai mandar imprimir ou imprimir em casa, porque é um A4, e vai fazer o desenho aqui nesse PDF, né? Lembrando, que você pode fazer o desenho, pode desenhar o lavatório à mão, pode desenhar as divisórias, tudo à mão, não tem problema nenhum, tá? Tô voltando aqui para o AutoCAD. Professor, eu posso mexer nas portas? A porta de entrada não, porque é um padrão do condomínio, do conjunto, ter todas as portas na mesma posição. Você pode mexer na porta do lavatório, se você quiser alterar. Lembrando que o shaft e os pilares não podem sair, tá bom? E nem essa área técnica que é para colocar o aparelho de ar-condicionado. Eu posso inserir todos os meus blocos aqui, pretinho e branquinho, depois imprimir, fazer as divisórias, porque eu tenho habilidade no AutoCAD, e depois eu posso imprimir e colocar isso e pintar à mão? Pode também, tá? Então, essa é a primeira forma. Vou fazer aqui, vou simular aqui, tá? Um lavatório, então, humanizado. Se eu quiser colorir aqui dentro do próprio AutoCAD. Então, vou fazer aqui, rapidamente, uma forma da gente humanizar essa planta. Vou fazer aqui no lavabo, tá? Então, eu vou inserir um bloquinho aqui de um piso. Primeiro, eu vou colocar um piso com uma achura, né? Lembrando que a achura fica... se eu digitar H, ele puxa a achura. Opa. Aqui, ó. Lembra que eu venho em T de settings e ele abre esse quadrinho. A minha achura, eu vou escolher aqui que eu quero uma achura de um piso cerâmico. Então, por exemplo, eu vou escolher uma achura que tenha um desenho quadriculado. Deixa eu ver. Aqui, ó, essa aqui. Ok. Que mais que eu vou querer? Eu vou deixar a escala ainda 1. Eu queria pôr uma cor de fundo. Então, eu vou escolher uma cor aqui que seria a cor do meu piso. Por exemplo, um beijinho. Tá? E aqui eu já vou pôr no layer. Aqui, ó, o layer eu não quero corrente. Eu vou escolher, por exemplo, o meu layer arc sólido. Só que a cor do pisinho eu vou pôr branquinho. Tá? Aí eu vou clicar aqui na minha tela. Para eu voltar para os settings, eu dou o T. Pode ver que ficou muito grande, eu só tenho uma linha de piso aqui, então eu vou diminuir a escala, por exemplo, 0,3, vamos ver. Ó, ainda ficou grande. Vou diminuir para 0,1. Preview. Já ficou melhor, né? Acho que tá até pequeno demais. Vou pôr 0,2 agora. Preview. Ficou bom. Quero especificar o início, então eu venho aqui especificar a origem. Vou clicar aqui onde eu quero que esse piso comece. Por exemplo, eu quero que ele comece aqui para ficar mais bonitinho, ó. Quando eu dou preview, ó, ele ajusta
para esse piso começar mais bonitinho. Ah, não gostei, quero mexer na origem de novo. Então, eu venho aqui e clico de novo. Quero que ele comece daqui, por exemplo, ó. Preview. Ele ajustou. Tá? Então, vamos, uma coisa importante também, tá vendo que ele não tá preenchendo, tá escrito lavatório. Eu posso dar um ignore, aqui onde a forma de preenchimento, eu expliquei isso na aula, se eu clicar aqui em ignore, ele vai ignorar, ó, vou dar um preview, ó lá, ele ignora o escrito, tá? Dou enter, então, pronto. Então, eu tenho aqui o meu piso inserido. Agora, eu vou inserir o meu lavatório e o meu vaso. Então, eu vou lá, lembra que tinha também uma forma de inserir o bloco, quando eu digitava ADC, ó, ADC ele puxa esse quadro. Eu ensinei isso e a gente usou bastante nas nossas aulas, esse quadro aqui, ó. Diminuir um pouquinho ele, tá muito grande. Ó. Então, eu vou buscar onde é que fica no meu computador os meus blocos, por aqui, ó. No caso de vocês, fica aqui dentro de Senac, né? Tô usando o mesmo blocos que a gente usou para a nossa aula, tá? Vocês podem usar ele também. Então, por exemplo, eu quero colocar um vaso em planta. Dentro de sanitário, me aparece todos os arquivos, tá vendo? Todos os blocos. Então, eu vou aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Eu vou aqui ver o que eu tenho, ó, bacia. Então, eu quero essa bacia, por exemplo. Vou arrastar para cá, seguro com o mouse e arrasto. Clico, ela insere. Enter, enter, enter. Lembra para inserir? E vou, por exemplo, tem uma cuba aqui com tampo. Vou escolher essa aqui, vou arrastar, ó. Clico, enter, enter, enter. Vou fechar. Vou rotacionar esse meu bloquinho. E vou colocar onde eu quero ele. Tô usando aqui os comandos de rotate e move que a gente já aprendeu. Ó. Quem não tem muita agilidade no AutoCAD, eu sugiro fazer a humanização à mão, é mais fácil, tá? Vou usar o mirror porque eu vou espelhar esse tampo e vou mover ele. Opa. Ok. Observe que o desenho do vaso e do lavatório ficou por cima, né? O Ashura. Eu tenho algumas formas de resolver essa questão da Ashura. Uma delas é criando uma polyline aqui no contorno. Então, ó, vou criar aqui, ó. Dando o contorno aqui do meu desenho. Lembrando que a polyline eu posso alterar para arco, basta eu digitar A. Depois eu volto para L de line. Vou ajustar ela aqui. Ó. E daí, lembra o comando trim? Esse comando aqui, ó. Eu seleciono a polyline, dou Enter e corto a Ashura, ó. Ó lá. E aí, o piso é cortado, tá? Preciso fazer a mesma coisa no vaso? Sim, se eu quiser tirar o piso daqui, preciso. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Polyline. Deixa eu pegar uma outra cor de leia para vocês enxergarem melhor. Vou fazer aqui no verde, ó. Polyline. Aqui. L de line. Eu tô só contornando todo o desenho do vaso. Ó.
Eu já vou ajustar. Eu vou fazer até a metade dele, porque o outro lado é igual. Ó, vou ajustar aqui essa polyline. Ajustar essa aqui. E ajustar essa aqui. E agora eu vou espelhar essa que eu fiz, ó. Pego o mirror, seleciono aqui que é o meinho. Tá vendo? E só posso tirar esse pedaço aqui, ó. Meu computador tá um pouco lento por conta da gravação da tela. Como eu tô mexendo e gravando a tela, ele fica um pouquinho devagar. Ó lá. Faço a mesma coisa, vou lá no trim que a gente tinha usado da outra vez, seleciono a polyline, não esquece de selecionar os dois lados. E corto, então, meu vaso. Ó lá. E aí, assim vai ficar bonitinho. Querem ver? Eu posso ajustar, por exemplo, essa cota aqui ficou em cima do meu tampo, eu posso clicar e arrastar para ela ficar mais pro ladinho. Tá vendo? Vou colocar aqui, por exemplo, na folha de impressão, ó como que fica, ó. Ele fica bacana, fica bonitinho também. Mas precisa ter um pouco de domínio do processo de desenho do AutoCAD. Por isso, aqueles que tiverem dificuldade, podem me pedir ajuda, eu posso ajudar. Mas se você preferir fazer à mão, também não tem nenhum problema. Você pode imprimir a base e fazer toda a colorização e a humanização à mão. Então, você insere já os bloquinhos e depois faz a mão. Então, essa é uma opção, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, então, para mexer com isso no SketchUp, ok? Eu tenho aqui, né, o meu arquivo SketchUp, o padrãozinho que a gente usou em sala de aula. E qual vai ser o recurso que eu vou utilizar para fazer a minha planta? Preciso desenhar tudo? Não. A gente vai usar um recurso aqui dentro que é importar, ó, arquivo importar, tá? Você precisa ter certeza de que você escolheu a unidade em metro, tá bom? Porque o AutoCAD foi desenhado também em metro. Como que eu sei isso? Lembra que aqui, ó, informações do modelo dentro de janela, eu tenho uma informação chamada unidades, ó. Decimal, metro. Precisa estar desse jeito, tá bom? Porque senão ele importa fora de escala. Então, eu venho aqui, arquivo importar, e eu vou, então, pegar o meu arquivo, tá bom? No caso, vou pegar o arquivo que a gente está trabalhando. Você vai procurar o arquivo lá na sua pastinha em casa, onde ela estiver. Eu vou pegar esse aqui, planta da sala. Arquivo DWG mesmo. Observe que aqui já está escolhido para importar DWG, tá? Olha lá, importar. Ele vai importar. Dá uma mensagem, você dá fechar. Tá vendo aqui? Apareceu a nossa planta, olha que bonitinha. Vou até tirar esse hominho daqui, para ele não atrapalhar. Vou vir aqui na vista de topo. Aqui tá a nossa plantinha, ó. Quando eu clico nela, eu vou ver que ela veio como um bloco. Ela veio fechadinha, como um bloco. Então, você pode trabalhar as achuras em cima dela. Se você precisar editar, você pode clicar 2 vezes e aí você entra, tá vendo? E deleta, ou ajusta, ou rotaciona. Se você quiser voltar, é Ctrl Z, lembra? Então, por exemplo, vou colorir essa planta aqui, tá? Como que eu faço para colorir, né? Lembrando que no SketchUp eu tenho algumas texturas. Eu vou abrir aqui na paleta de materiais, ó. Você vai trabalhar primeiro com cor. Por exemplo, eu quero desenhar os meus pilares em preto. Então, selecionei aqui em materiais a cor preta e vou começar a desenhar. Pego o retângulo. Gente, eu só desenhar por cima. Professora, não ficou.
clica aqui, o baldinho vem e eu coloro, ó. Vou desenhar meu próximo, ó. Aqui, clico aqui e pinto, ó lá. Vou desenhar, tem mais pilar aqui? Deixa eu ver, tem um aqui embaixo. Lembrando que a mãozinha eu desço e subo, e o scroll do mouse eu aumento ou diminuo o zoom, ó. Mãozinha, ó. Vou pintar esse pilar. Chego pertinho, pego aqui, desenho o retângulo. Vou desenhar, posso pintar tudo ao mesmo tempo? Ó, vou desenhar esses dois retângulos juntos. Seleciono, ó. Como que eu... Professora, minha bandeja de full tray não tá aparecendo. Lembra aqui? Janela de full tray, ó. Ela tem que estar... Se tiver aparecendo, vai estar como ocultar bandeja. Se não tiver aparecendo, você vai pôr aparecer bandeja. Mostrar bandeja. Então, para pintar, voltando, tem que escolher materiais, vir aqui em selecionar, escolher a abinha, por exemplo, eu estou em cores, e aí eu vou até a cor que eu quero pintar, ó, pretinha. Pinto aqui, pronto. Foi, deixei os pilares todos pretinhos, tá? Quero agora desenhar, pintar as minhas alvenarias. Quero pintar minhas alvenarias. Por enquanto, eu só estou trabalhando com textura e com cor na própria imagem que veio do AutoCAD, tá bom? Então, para eu desenhar minha alvenaria, ó, para eu pintar minha alvenaria, eu vou desenhar aqui para poder fechar esse desenho, ó. Posso desenhar. Observe que se eu clicar 2 vezes, ó, vou clicar sobre esse bloco, peraí, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, quero pintar minha alvenaria. Como que eu faço? Ó, vou dar 2 cliques no bloco. Eu já tenho os desenhos das alvenarias. Eu só preciso que ele entenda que isso é uma alvenaria, ó. Ó lá. Fechei as extremidades. Aqui no meio, ela ficou junto. Então, eu vou desenhar um retângulo para separar, ó. Porque ele não tá entendendo. Aí, agora ele... Tá vendo? Ficou azulzinho, quer dizer que foi preenchida, ó. Vou fazer aqui, ó. Posso usar um retângulo. Vou fazer aqui, posso só fechar com uma linha, ó. Como que eu sei que é só fechar com uma linha? O que tá desenhado, ele já entende. Essa é a vantagem de importar do AutoCAD, ó. Vou fechar aqui, ó. Faça um teste em casa, ó lá. Quando eu fecho as extremidades, ele já entende e pinta, ó. Vou fechar. Por exemplo, aqui, vou fechar aqui. Vamos ver se agora ele vai entender. Olha lá, entendeu? E aí, eu vou apagar esse trechinho. Que falta mais eu pintar alguma alvenaria? Essa aqui, né? Essas daqui. Vou chegar pertinho, ó. Mudo pra mãozinha. Preciso chegar bem pertinho para eu poder enxergar, ó. Fechei aqui. A gente fala fechar, que é quando o sólido fecha, ou seja, quando o sólido entende que fechou aquele espaço, tá? Ele fica pintadinho. Olha lá. Posso apagar aqui. Então, pintei todas as minhas paredes. Que cor eu vou colocar nela? Eu vou em cores de novo, vou procurar. Ah, eu quero colocar uma cor, um cinzinha claro. Então, eu venho aqui e vou pintar, ó. Chega pertinho e pinto ela. Ah, não gostei, quero um cinza mais forte. Muda o cinza, olha lá, ó. Ficou melhor mesmo esse. Ó. Só clicar em cima da onde tá pintadinho. Da onde tá com a achura azulzinha. Foi tudo, ó. Clico 2 vezes para sair do bloco. Isso aqui é um bloco, ó. A alvenaria agora ficou pintadinha junto com o bloco, ó. Já deu uma carinha bonitinha. Ah, preciso fechar isso aqui. Eu não sei por que tá essa linha. Então, vamos fechar, ó. Vamos fechar isso aqui, ó. Vamos desenhar por cima essa... Para ficar bonitinho, ó lá. Esse aqui eu vou pôr um mais clarinho, para indicar que é outra coisa. Ah, professora, ficou bom? Ah, ficou bom. Eu achei que tá me agradando. Ok. Aí, a partir dessa base que já tá feita, né? Que você já definiu, você então vai fazer o seu projeto, tá? Observe uma coisa bastante importante aqui. Essa modulação de caixilho, ó, vou chegar bem pertinho aqui, ó, ela tem 1,25 m.
Vou cotar para que vocês vejam com mais facilidade. Daqui até aqui. Tá vendo? 1,25. Ó. Por que os caixilhos, normalmente em edifícios corporativos, têm 1,25 m? Eles têm 1,25 m porque essa é a modulação de um forro acústico. Esses forros que a gente vê que tem o perfil de alumínio e que eles são feitos de placas com revestimento isopor ou com algum outro revestimento de manta de lã, que são forros indicados para áreas de escritório. Esses forros, eles têm, a maioria deles, o padrão é 1,25 por 62,5. E é por isso que a modulação dos caixilhos, normalmente a gente faz por 1,25. Por que isso? Porque a hora que eu venho com uma divisória, então, por exemplo, vamos dizer que eu quero criar uma sala. Uma sala no meu escritório, né? Eu quero criar uma sala. Eu poderia fechar essa sala aqui no pilar, é uma opção, mas eu também posso fechar a sala no caixilho. Então, vamos dizer que eu não preciso dessa sala desse tamanho, eu quero uma sala menor. Onde que eu devo fechar? Eu sempre uso essa modulação do caixilho. Por que que eu uso a modulação do caixilho? Porque é um perfil de alumínio que vai receber o fechamento de divisória, seja ela de drywall, de madeira ou de qualquer outro material. E essa divisória fechadinha, ela me permite, então, criar uma possibilidade de não aparecer esse fechamento do lado de fora do prédio. Então, a hora que eu fecho aqui, eu fecho no perfil. Essas 3 janelas podem abrir facilmente e aqui do lado de fora eu não enxergo esse fechamento. Então, vamos dizer que eu queira criar aqui um fechamento, olha lá. Ah, professora, mas eu queria ter uma porta ali também. Pode pôr a porta, ué. Aqui você pode desenhar como se você estivesse desenhando no AutoCAD, porque nós não estamos usando para planta humanizada o 3D do SketchUp. A gente está usando simplesmente a parte de planta humanizada. Então, por exemplo, vou desenhar aqui com uma distância de... Vou deixar um batentinho de 10 e vou desenhar uma porta de 70. Então, eu posso desenhar aqui... Opa! Ó, abrir minha porta. Você tem a opção também de desenhar essa base toda no CAD, já importar ela bonitinha. É até mais fácil, só para colorizar aqui. Olha lá. As minhas divisórias eu vou colocar para ficar bacana uma outra cor, por exemplo, um marrom. Ó. Tá? Colorizo em marrom. Ah, quero colocar uma porta. Eu posso pegar essa mesma porta aqui, ó. Ó, vou dar copiar, ó. Posso usar também o Ctrl C. Deixa eu usar o Ctrl C, ó. Seleciona a porta, Ctrl C, ó. Aqui na porta, ó. Aqui no espaço que eu quero, Ctrl V. Olha lá, a porta vai vir, ó. Vou colocar ela aqui. Vou rotacionar. Vou arrastar de novo ela bonitinho para onde eu quero. Ah, ela não ficou do tamanho. Não ficou, então vamos ajustar. Opa, tá ao contrário, né? Tem que espelhar ela, vamos espelhar. Lembra do espelhamento? Aqui no Sketch, espelhamento, é eu clicar nela, vir aqui no Scale, não sei se vocês lembram disso, selecionar e dar -1. Olha lá, ele vai espelhar. A gente já aprendeu isso já. Vou arrumar bonitinho. Ah, professora, não ficou bom, quero ajustar. Você pode ajustar. Então, preciso ajustar a porta. Como que eu faço? Ó, vou selecionar aqui e vou descer ele, ó. Olha lá. Bonito. Tá? E agora eu vou arrumar aqui, ó. 2 cliques para entrar. E vou aumentar aqui, ó. Ficou ruim o arco? Não tem problema, a gente apaga. Ele veio todo traçadinho porque ele veio do AutoCAD. Você lembra do arco? Vou fazer um arco de porta, que é esse aqui, esse e esse. Por que que ele ficou maior? Porque eu preciso esticar, né? Cadê o meu aqui?
daqui até aqui. Agora ficou certinho. Isso aqui depois vai sumir, tá? Não se preocupem muito com esse desenho aqui, que depois ele vai sumir, esse preenchimento. Consegui tirar ele. Vou deixar essa porta também pintadinha de branco. Ó, bonitinha. Pronto, ó que bonitinho que ficou. Então, se eu ver uma vista de topo, eu tenho lá já a minha divisória. Ah, agora eu quero colocar um mobiliário aqui, né? Como que eu faço para colocar esse mobiliário? Primeiro, vamos fazer um piso, ó, bastante simples. Por isso que você tem que ver qual é a melhor forma de que você domina os softwares para poder mexer aqui dentro, né? Então, por exemplo, se eu domino bem o CAD para fazer as linhas, eu monto todas as linhas, insiro todas as portas, faço toda a base e deixo só a Shuri Layout para inserir aqui no Sketch. Essa é a forma que eu acho mais fácil. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pego um retângulo, tá? E aqui dentro de materiais, eu tenho a opção de vários tipos de textura. Por exemplo, vou pegar uma textura aqui que seja uma madeira. Ó, vou clicar aqui num piso de madeira, esse aqui. Ah, não gostei, quero mais um taco, ó, esse aqui. Vou medir aqui, tá muito pequeno. Na realidade, se for um piso, um taco mesmo, tá bom, se for um assoalho. Mas, eu quero maior. Como que eu faço para fazer maior? Clico aqui na textura, venho em editar, e eu tenho a opção de aumentar, ó. Por exemplo, ele tá com a escala 3, vou pôr 5, tá vendo? Ó, ele já aumenta. É bastante simples colorir. Quero fazer um piso aqui no meu banheiro. Ó, vou apagar esse bloquinho aqui do vaso. Um piso aqui, ó. Fazer um piso no meu banheiro aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Fecha uma poligonal, né? Não fechou. Vamos fazer de novo. Aqui, aqui. Oi. Se às vezes ele não fizer automático, você faz com 2 retângulos e depois apaga a linha do meio, que ele entende. Então, eu vou vir aqui, ó. Só que agora eu quero um outro material. Quero um material piso, por exemplo, quero um... Dentro de azulejos, eu tenho algumas opções de piso cerâmico. Então, quero um piso, deixa eu ver, um piso, por exemplo, esse aqui. Deixa eu ver como que esse fica. Ah, não gostei, esse aqui. Esse aqui eu gostei mais, tá? A escala, quero ajustar a escala desse piso. Vamos ver que tamanho que ele tá. Vou medir mais ou menos daqui a aqui. 46, eu quero que ele tenha 60. Então, eu vou em editar. Tá vendo que ele tá 46 por 46? Ó, ponto 6. Posso ajustar a posição da minha chura? Posso. Clico em cima desse piso, venho em textura, posição. Vai aparecer esses 4 pininhos. Esse pininho vermelho é o pininho que ajusta a posição, ó. Conforme eu ando, tá vendo que ele gruda, ó? A posição, ó. Esse ajusta a posição. Quero começar aqui do canto, por exemplo. Esse pininho rotaciona, tá? Cuidado que ele rotaciona e aumenta e diminui a escala também, ó. Esse outro pininho, ele faz, ele aumenta, por exemplo, eu tenho um piso quadrado, eu queria que esse piso fosse retangular, ele aumenta só num sentido. E esse outro, ele distorce em perspectiva. Então, para ajustar a posição, é só colocar esse vermelhinho onde você quer. E aí, você clica fora, ele ajustou a posição, que bonitinho. Certo? Então, inserir piso é bastante simples, não tem muito segredo de inserir textura, de como... Por que eu tô falando para a gente tentar mesclar as técnicas? O CAD é muito mais fácil da gente desenhar em 2D as linhas, as portas, até porque ele fornece alguns blocos prontos para isso. Mas o Sketch é mais fácil da gente colocar textura.
Então, convém misturar as duas tecnologias. Agora, eu preciso buscar, então, um mobiliário, um layout. O Sketch me permite fazer isso? Sim, me permite. Eu posso buscar um mobiliário em 3D mesmo. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nesse 3D Warehouse. Ele está pensando um pouquinho. Olha lá. Vou buscar, por exemplo, mesa e escritório. Vamos ver se eu puser 2D, se vem só 2D. Não, não vai aparecer 2D. Vamos pôr planta. Não, vai vir. Vamos só pôr mesa e escritório, então. Olha lá, vem algumas opções. Tem até algumas opções bacaninhas. Olha lá, você quer baixar isso direto? Eu venho aqui e dou sim, porque eu quero direto no meu modelo. Ele pode abrir em outro arquivo também, por isso que ele te dá essa opção, ó. Ele vai demorar um pouquinho. Porque eu tô gravando a tela, então o computador fica um pouco lento. Olha lá. E ele trouxe. Não sei por que veio uma linha junto. Aqui, ó, minha mesa de escritório. Lembra que quando eu tenho a visualização em câmera, o SketchUp traz por default, né, por padrão, sempre ter perspectiva. Quando eu vou fazer uma planta, eu preciso ver em projeção paralela, ou seja, achatadinho. Ó, observa a diferença, ó. Vou colocar em perspectiva. Tá vendo que ele transforma o objeto em 3D? Quando eu venho aqui câmera e ponho em projeção paralela, ele transforma isso em 2D. E aí, então, eu vou colocar esse objeto aqui, ó. Por exemplo, vamos dizer que eu queira que essa minha mesa fique aqui. Olha lá. Olha lá. E aí eu tenho, então, uma sala bonitinha. Ah, professora, eu não quero a cor dessa mesa, eu quero que seja branca também. Era o meu projeto, a mesa era branca. Gente, sem problemas. Ó, eu posso até pegar meu conta-gotas, clicar no branquinho e passar para lá, ó lá. Que bonitinho. Não esqueçam que para gerar essa imagem precisa estar em projeção paralela. Porque se eu coloco a câmera em perspectiva, tá vendo? Aí ele aparece em perspectiva. Inclusive, meu móvel tá voando, porque como eu não ajustei ele aqui na altura, deixa eu colocar ele certinho aqui. Você pode até ajustar, se você depois for trabalhar com esse 3D, você pode. Eu tô ensinando vocês a fazerem uma planta humanizada, tá? Mas, ó, ele ficou aqui em 3D. Depois teria que erguer as paredes para trabalhar o 3D. Nessa primeira fase, a gente não vai pedir 3D. Então, você pode fazer só a planta humanizada. Vou voltar lá para projeção paralela. Estou na vista de topo. Olha lá. E aí, assim, eu consigo fazer muito bem uma planta humanizada. Posso colocar medida. Então, eu venho aqui, ó. Vou colocar medida aqui, ó. Opa. Posso colocar, tá vendo? Ó. Eu consigo colocar dimensão. Como que eu faço para exportar essa imagem, né? Aí que tá a grande sacada da exportação da imagem. Eu consigo exportar a imagem assim, ó, por uma imagem mesmo, como um gráfico 2D. A questão só de exportar como gráfico 2D é que eu não consigo colocar em escala. Por que eu não consigo colocar em escala? Porque ela vai como uma imagem. Então, vocês já devem ter aprendido que existe uma chamada escala gráfica. Professora, mas não dá para colocar o sketch como com escala? Dá, desde que você use uma outra ferramenta chamada SketchUp Layout, que a gente ainda não aprendeu e no retorno eu vou ensinar para vocês. Nesse momento, qual a melhor forma da gente fazer isso?
é criar uma escala gráfica. O que que é uma escala gráfica? É uma escala que eu tenho uma referência. Por exemplo, se eu desenhar um retângulo aqui com 1 metro, ó, vou desenhar aqui, ó, 1 metro, e vou pôr qualquer espessura, porque a espessura não importa, ó. 1 metro, e vou fechar ele, ó lá. Normalmente a escala, ela é pintadinha de preto, então vou vir aqui em cores, e vou escolher o pretinho. Ó lá. Tá? Então, a escala gráfica, ela normalmente representa assim, ó. Vou copiar, lembra? Copiar, eu seleciono, pego o Move e seguro o Ctrl, ó. Copio e copio. Vou pintar o do meio de branquinho, que é assim que a gente faz escala gráfica, ó. Escolhi um branco, opa, aqui. Ó lá. Vou cotar isso aqui. Ó lá. E um. Tá vendo? Quando eu exportar esse meu desenho, eu vou exportar para vocês verem. Então, vamos dizer que essa planta aqui, eu vou mover ele para baixo da planta. Vou pôr um título aqui para minha planta, ó. Como que eu ponho o título? Eu escolho, posso escolher uma ferramenta de texto, tá? Peraí que ele tá pensando. Vou escolher, por exemplo, planta, sala advogada, um exemplo. Escolho a letra, a fonte que eu quiser. Vamos dizer que eu quero uma fonte mais, por exemplo, essa, um exemplo. Escolho a altura, lembrando aquele padrão, é o mesmo padrãozinho do CAD, ponto 30 tá bom. Não precisa ser estrudado, estrudado é quando é 3D a letra. Mas eu quero ela preenchida, ó. Tá vendo aqui? Planta, sala advogada. Opa. Aqui, vou mover isso aqui para baixo, porque agora eu vou inserir um texto. Nesse texto, eu vou pôr menorzinho, por exemplo, ponto 15. E aqui eu vou escrever escala, só que eu vou escrever com letra minúscula, escala gráfica. Ó lá. Que é esse aqui, ó. Vou exportar agora para vocês verem. Eu só vou ajustar, aqui em ferramentas, é importante a gente fazer um ajuste dentro de informações do modelo. Quando eu venho em dimensões, a dimensão tá com 12 pontos, ó, dimensão 12 pontos. Vou ajustar, vou deixar ela um pouquinho menor, tô com 10. Selecionar todas, atualizar. Olha lá, diminuiu, ficou melhor. Mais bonitinho. E agora eu vou exportar, ó. Exportar gráfico 2D. Exportei gráfico 2D, vou dar um nome para minha imagem, por exemplo, planta humanizada. Olha lá. Exportar. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Enquanto ele tá abrindo, deixa eu mostrar uma coisa que o Sketch tem de bastante interessante também, que é nessa abinha estilos. Que dentro de estilos eu tenho alguns estilos. O que eu tô usando é o estilo padrão, mas, por exemplo, eu quero usar um estilo que seja o fundo branco, tá vendo? Ó, sombreado com textura. Eu posso pôr o fundo branco, é mais legal às vezes para eu exportar a imagem. Observe que eu tenho essa aba aqui que eu já expliquei na aula para vocês, que é quando eu vejo raio-x, quando eu vejo sólido. Para aparecer a textura, gente, precisa estar clicado textura, porque se eu clicar só sombreado, não aparece a textura do piso, só aparece a cor, tá bom? Então precisa estar clicado a textura. Existem alguns estilos que são esses vencedores de concurso. Ele é interessante, quando eu venho aqui, ó, eu vejo que se eu clicar, vou escolher aqui um estilo, ó. Esse não, que esse para planta não é muito bacana. Ó, aqui tem um estilo que parece um croquis, tá vendo?
Não para planta humanizada, eu estou mostrando mais para vocês saberem que existe, ó. Às vezes você está fazendo um projeto que você quer que seja tipo um croquis, é interessante esses estilos diferentes, assim, como um croquis. Vou voltar aqui para esse estilo padrão. Estilo padrão. Então, eu quero, ó, tá vendo? Tem alguns fundos com cor diferente. Vou exportar esse aqui para vocês verem também como é que fica. Bom, gente, aqui tá a planta exportada, a planta humanizada. Essa é a branquinha. E essa aqui é a plantinha com fundo cinza. Então, é uma opção para uma apresentação, não é um desenho técnico, mas ele serve como uma planta humanizada. É bastante bacana. Para fazer o desenho técnico usando sketch, você precisa saber um pouco mais aprofundado as ferramentas. Mas aqui a minha ideia foi ajudar vocês de uma forma simples. Eu sei que talvez para alguns não seja tão simples assim, né? Mas ajudar vocês a inserirem pisos, mobiliários de forma que fique bacana. Lembrando que o objetivo aqui não é vocês pegarem todos os blocos prontos do sketch, inserir e pronto, resolver o problema. Não, vocês têm que criar. Talvez para você seja mais fácil nesse momento criar à mão. Então eu vou colocar alguns materiais de plantas humanizadas feitas à mão, tá bom? Por que que eu não gravo essas plantas? Porque eu não tenho mais material de desenho, eu não tenho caneta marcador, eu não tenho mais lápis de cor, aquarela, então eu não consigo fazer isso. Mas eu vou colocar alguns vídeos legais que é mais uma opção. Então, se você tem facilidade com o computador, pode usar AutoCAD e Sketch, pode usar só Sketch. Se você tem mais facilidade à mão, gente, não tem problema nenhum, dá para fazer coisas lindas à mão, tá bom? Façam, se arrisquem, tentem e se precisar, podem contar comigo.